Veja no ICL Notícias, segunda edição. Ou a senhora dá os nomes, ou a senhora é uma leviana linguaruda. Ministro sob suspeita. Dias Toffoli recua e determina que a PGR e a Polícia Federal tenham acesso aos itens apreendidos em operação contra o Banco Master. Preconceito escancarado. Prefeito de São Paulo instala câmeras de vigilância em centros de atendimento para soropositivos. Guerra civil nos Estados Unidos? Donald Trump ameaça a intervenção militar em Minnesota após mais um episódio de violência envolvendo agentes do ICE. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo já em todos os nossos canais nesta quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026. Ao meu lado, nessa quinta-feira, você já sabe, a nossa formação fica completa com Juliano Medeiros e Chico Sá. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, professor. Boa tarde, Chico. Boa tarde, comunidade CL. Uma semana que foi quentíssima de notícias, principalmente falando a respeito do Banco Master. A gente volta, aliás, a tratar desse assunto já com uma notícia que saiu agora há pouco do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Agora há pouco ele autorizou a Polícia Federal a acessar o material apreendido na Operação Compliance Zero. Ele vinha expondo, falamos muito disso aqui no N2, divergências com a Polícia Federal. Reclamou primeiro da demora dos agentes no cumprimento dos mandados no caso Master e ainda determinou que todas as provas obtidas, isso num primeiro momento, ficassem guardadas no STF e não em posse dos policiais. Depois, essa decisão pegou mal, o ministro já tinha até voltado atrás, ainda ontem, compartilhando essas provas todas com a Procuradoria-Geral da República. E tem outras dúvidas em relação a esse caso que estão no ar. Tem algumas perguntas sem resposta. Até você pode conferir o destaque no nosso site do iclnoticias.com.br. A gente coloca aqui na tela também e traz para a nossa mesa redonda de discussão. Por exemplo, a investigação parou nas mãos do STF por conta do suposto envolvimento de um deputado, o João Carlos Bacelar, no negócio imobiliário com Daniel Vorcaro, o dono do Master. Tem a história também da viagem no jatinho, aquela viagem da Libertadores, né, que o Toffoli viajou num jatinho particular, junto com o advogado de um dos acusados no Master. Tem o caso da careação, então a gente coloca todos esses casos em discussão aqui na nossa mesa também e na nossa tela para você ir acompanhando enquanto a gente conversa. Boa, não, essas perguntas estão, assim, são perfeitas. Aí está o guia para entender esse caso e entender o tamanho do medo do ministro Toffoli dessa história. Não é? Eu acho que começa, a chave da parada é quando ele puxa para o STF, porque ele acha um esboço de um negócio. O negócio sequer havia sido fechado com esse deputado da Bahia. O deputado fala claramente, não, a gente estava conversando para fechar esse rolo, é um rolo. E tendo Vorcaro no meio é rolo. E do outro lado o deputado. Mas eles não fecharam o negócio, mas o Toffoli espertamente, viu ali uma chance de puxar para o Supremo a parada. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer e que deveria, quer dizer, nesse caso o ônus da prova não é de quem acusa, mas é de quem está julgando o caso, que é o ministro Toffoli, seria de mostrar que não tem nenhum interesse direto dele na condução do caso. Então, quer dizer, há suspeitas, porque, como mencionou o Chico, o caso ele é puxado para o STF a partir de um argumento muito frágil. E depois começam a vir questionamentos sobre uma eventual relação do ministro com o dono do Master. Acho que a primeira pergunta é,
teve ou não teve alguma relação com o banqueiro, dono do Master. Porque se teve, obviamente, não pode julgar o caso e está operando em favor dos interesses lá do banqueiro, né? Há outras perguntas que o nosso site trouxe aí, o pessoal colocou na tela, né? E que de alguma forma também expressam outras dúvidas, né? Que tem a ver com essa viagem que foi mencionada, né? Tanto o advogado quanto o ministro negam qualquer tipo de... E, de fato, não é possível que a gente, a partir de uma viagem, conclua que essa viagem estava num contexto de ilegalidade. Temos que saber. Tem o debate sobre o fato de um dos fundos que estão, entre os dezenas de fundos que têm relações econômicas com o Banco Master, ter financiado um negócio de um irmão do ministro Toffoli, né? Então, ver se esse financiamento, quando foi, se foi agora, se foi lá atrás, para também não envolver gente que não tem nada a ver com a confusão na confusão. A gente não sabe, né, se o irmão do ministro teve algum tipo de beneficiamento no acesso a esse crédito nesse fundo. Fundos financiam muitos negócios no Brasil, precisamos entender, e claro que interessa aos fundos financiar negócios que são de ministros e parentes do Supremo, né? Mas daí a concluir que isso levou a algum tipo de ilegalidade é outra coisa. Então, tem muitas perguntas sem respostas, como o site do ICL está levantando, né? E seria bom, porque aí tem a ver também com preservar um certo republicanismo, né, Chico? Seria bom que algumas dessas respostas começassem a ser dadas pelo próprio ministro, pelo banqueiro, né, para gerar transparência e afastar qualquer suspeita, porque o papel da imprensa é levantar suspeitas. O papel de quem está julgando um caso dessa relevância é mostrar que tem as condições para fazê-lo, né? Perfeito. Não, imagina se ele chama lá uma coletiva e diz, o fundo de investimento em relação à minha família é isso, é isso, é isso. A minha viagem, tudo bem, foi um erro, ou não, fui ver o meu Palmeiras, amo o meu Palmeiras, etc. Mas diz alguma coisa sobre cada um desses pontos, resolve a parada. Mas não, o que a gente viu foi segurar provas, em vez de liberar geral para o público ter acesso. Foi sempre uma retranca, já que falamos de futebol, uma retranca ali, jogando meio como zagueiro do Banco Master e tentando segurar o escândalo. O comportamento tem sido esse. Daí a nossa desconfiança. Mal ou bem, né, Chico? Quando o ministro Alexandre de Moraes teve o contrato da sua mulher questionado, ele veio a público no final do ano passado, né, deu as explicações. Você pode achar que é suficiente, que não é. Tem um problema que é estrutural no Supremo, a gente já falou disso aqui no ICL, que não é o problema do comportamento de ministro A ou B, é que o Supremo foi se blindando ao longo dos anos, né, e dando a si próprio poderes muito superiores aos poderes que qualquer outro poder da República tem. Então, o direito de um parente de ministro julgar um caso na corte, o direito de vender palestra, o direito de não ser julgado pelo CNJ, só para dar 3 exemplos que a gente já trouxe aqui, foi o Supremo que se auto-outorgou. Né? Então, tem um problema que é estrutural. Exato. Mas quando tem um questionamento, a melhor coisa é vir a público e esclarecer. O Xandão fez um pouco isso quando o contrato da sua mulher com o Master veio à tona. É um contrato grande, não se sabe, tem cláusula de confidencialidade, ninguém é obrigado a revelar o que está no conteúdo desse contrato, mas ele veio e se defendeu. Talvez se o ministro Toffoli... até das datas de quando aconteceu. Exatamente. Naquela nota. Exatamente. Né, a coisa esfriou depois, né, de algumas semanas. Se o ministro Toffoli fizesse o mesmo, quem sabe essas suspeitas se afastariam, né? Sim. E outra, o que custa adotar a cartilha que o ministro Edson Fachin está propondo, que é no modelo do judiciário alemão, que olha, não pode pegar avião do cara que você vai julgar. Ponto 1. Ponto 2, não pode fazer uma farra envolvendo, seja em Portugal, seja em Nova York, com jantares, com champanhe, na qual estejam envolvidas pessoas que no outro dia estão na pauta do STF. São coisas muito simples. Coloca isso no papel e obedece. Sabe? É chato você ter que ter um bedel para o ministro do Supremo, considerando que o ministro do Supremo é a autoridade máxima da justiça. Mas já que não tem jeito, que agem ali como menino de colégio, bota bedel em cima deles. Exatamente. Eu até quero trazer um outro capítulo dessa história, que é um desdobramento, na verdade, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o caso Master, porque o Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito para investigar se o COAF e a Receita Federal quebraram de forma ilegal o sigilo fiscal de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Então, para trazer um pouco de contexto, a gente entender essa história. Agora há pouco você citou, né,
Juliano, essa decisão ela veio depois da revelação da reportagem de que os irmãos do Dias Toffoli fizeram negócios com o fundo Reag Investimentos, suspeito de participar de fraudes com o Master. Aí, segundo a apuração da Folha de São Paulo, esse inquérito foi tema da conversa que o presidente Lula teve com o Alexandre de Moraes, com a presença também do diretor da Receita, o Robinson Barreirinhas, e também da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. O novo ministro da Justiça acabou de sentar na cadeira e já está dando também respostas nesse caso, né, que está envolvendo todo mundo. O Wellington César Lima e Silva, ele estava na mesa e disse para a Folha que as investigações em torno do Banco Master não foram o principal assunto da conversa, que se falou a respeito disso, mas não era para isso que eles estavam reunidos ali. Quem também participou dessa reunião foi o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, que, como a gente vem também noticiando aqui no N2, tem várias questões que foram colocadas ali, com o Banco Central muito exposto, até com influenciadores que foram contratados em massa, né, para falar mal do Banco Central. Enfim, teve o caso do TCU também, que agora já está mais com panos quentes, mas é um outro fio dessa história que é bastante importante, né, Juliano? Pois é, no caso do... Óbvio que todo vazamento, a gente conviveu muito com isso no Brasil na Lava Jato, né? O próprio Moro, o próprio Dallagnol passavam informações que estavam dentro das investigações para criar comoção no debate público, para coagir pessoas que estavam sendo investigadas. Então essa coisa de vazar dado de autoridade não é novidade no Brasil. Agora, tem que parar. O problema que fica é que os ministros tomam atitude contra vazamento quando envolvem informações dos seus familiares, e aí fica chato. Quer dizer, a gente já falou isso outro dia, né? Por que começaram a agir lá atrás quando... A gente interrompe aqui o nosso assunto para trazer uma notícia urgente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acabou de determinar a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para Papuda, na verdade, a Papudinha, uma sala no batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, então sendo conhecida como a Papudinha. O Bolsonaro vai ser levado. Já estão lá o ministro Anderson Torres, né, o ex-ministro, na verdade, Sim. E o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. E esse lugar ele ganhou o apelido de Papudinha porque ele está ao lado da Papuda, né, do complexo penitenciário da Papuda. Informação que acaba de chegar aqui no N2, Chico. Ele estava reclamando, o Jair Bolsonaro reclamava do ar-condicionado, da sala onde ele estava, embora tivesse todo o conforto do mundo, mas, a meu ver, assim, pelo que vi de imagem, a Papudinha é mais confortável, mais arejada, com certeza. A casa em que está o ex-ministro da Justiça, que você citou agora, ela tem até uma varandinha para tomar sol. Então, talvez tenha sido a preferência do próprio Bolsonaro em relação à PF, que ali ele tinha acesso, visita diária, TV, tinha tudo que um preso pode ter na condição dele. Mas talvez tenha sido uma preferência dele por Papudinha em vez de PF. O que não pode é a domiciliar, porque dificilmente quem rompeu a tornozeleira, quem rompeu ali a regra da prisão domiciliar, dificilmente volta para domiciliar. Exato. Não, eu acho que informação super importante, breaking news, mais do que justificado, Sim. né? Muita gente esperava até exatamente. Já há algum tempo, né? Porque, o que nós estamos falando aqui, pessoal? O Bolsonaro está tentando, desde que chegou à prisão, criar algum tipo de comoção, né? Veja a situação da extrema-direita brasileira. Eles perderam seu principal líder, está preso, né? O sujeito não consegue mais verbalizar no debate público as suas posições, não consegue ocupar espaço. Então um dia bateu a cabeça, outro dia está com soluço, e com isso eles vão tentando
fazer com que o Bolsonaro não seja esquecido, né? E agora a última era essa coisa do ar-condicionado, e que estava infernal, e que era uma tortura. Faz 3 dias que o bolsonarismo só fala de tortura, né, de um sujeito que defendeu abertamente a tortura. É uma jogada que pode ser interessante também por parte do ministro Alexandre de Moraes para esvaziar um pouco essa histeria bolsonarista, tira ele de um lugar que supostamente ele não está confortável, coloca num lugar supostamente mais confortável, vamos descobrir, né, Chico? Vai ter a companhia, né? Vai estar muito perto, vai poder conversar com os amigos dele. E talvez tenha aí já o dedo do Gilmar Mendes, porque a Michele Bolsonaro recorreu ao Gilmar Mendes. Talvez ele já tenha interferido diante do colega Xandão para dizer, não, bota para Papudinha que é mais confortável. E claro que tem muita gente aqui no nosso chat revivendo aquela famosa frase do Jair Bolsonaro, da Papuda lhe espera. Agora, simbolicamente é mais pesado, porque Papuda tem toda essa... Complexo penitenciário. Né? Complexo penitenciário tem esse peso histórico, está na Papuda, mesmo sendo a Papudinha que é mais suave. Mas, pelas imagens, é muito mais confortável, muito mais arejado, não tem nem aquele sufoco do que poderia ser uma prisão. E além disso, é dentro do batalhão da PM, vamos lembrar o que a PM do DF fez, né? Sim. A PM do DF tem hoje comandantes condenados por terem ajudado a facilitar a tentativa do golpe no 8 de janeiro. Talvez por isso o Moraes não queria que ele fosse para lá. A PF é uma instituição muito menos bolsonarizada do que as PMs, né? Agora ele vai estar perto da PM e vai estar perto dos condenados, amigos dele que foram condenados pela tentativa de golpe, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora, se ajudar a diminuir essa histeria, essa encheção de saco que virou, a família Bolsonaro o tempo todo tentando chamar atenção para coisas que até agora não foram comprovadas, como eventuais problemas de saúde do Bolsonaro, eventuais acidentes, eventual sofrimento que vai sendo imposto pela condenação. Se servir para diminuir isso, parabéns, Alexandre de Moraes, você fez um serviço para o Brasil. Aliás, gente, só aqui para trazer mais informações sobre isso, algumas vocês já até falaram, mas estou dando uma olhada no documento, porque é a informação que chega do momento, então a gente dá a notícia e vai aos poucos destrinchando, né? O Alexandre de Moraes determinou que o Bolsonaro tem assistência integral nas 24 horas dos médicos particulares anteriormente já cadastrados sem necessidade de comunicação prévia. Então ele continua, é bom reforçar isso. Ele continua tendo atendimento 24 horas, diferentes de muitos presos idosos com condições de saúde frágeis no Brasil hoje, por conta de como funciona o nosso sistema carcerário no Brasil. E autorizou um deslocamento imediato também do Bolsonaro para os hospitais se acontecer alguma intercorrência, algum caso de urgência. E aí tem a obrigação de comunicar ao STF no prazo de 24 horas dessa ocorrência. Pode fazer sessão de fisioterapia nos dias da semana indicados pelos médicos, também tudo com essa comunicação ao STF. Mas ele vai receber todo o atendimento e até alimentação especial. Diariamente, a defesa vai indicar o nome da pessoa que vai ficar responsável pela entrega das refeições, mas tem todo aí um cuidado, vamos dizer assim, com a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nenhuma reclamação nesse sentido. E, Gabi, a gente tem que lembrar assim, que ele estaria tranquilamente na prisão domiciliar nesse momento, se não tivesse tentado romper a tornozeleira. Na mesma condição, temos agora um ex-presidente, o Fernando Collor, que está em domiciliar lá em Maceió, com vista para o mar, mas é domiciliar. O Bolsonaro teria todo o direito, estava reivindicando, ia conseguir fácil, porque tem essa jurisprudência, tem esse caso do Collor. Mas ele comete o desatino de meter a solda na tornozeleira. Aquilo, ele quebrou qualquer confiança. Ele quebrou uma relação de confiança e quebrou o código de quem está com tornozeleira no Brasil. Ali é que ele dançou. E de fato já estava tudo armado, né, Juliano, para uma prisão domiciliar. Claro, evidente, ele tem um problema de saúde que é complexo mesmo, entendeu? Quer dizer, então, de fato, agora é impressionante, porque eles tentaram colar o tempo todo a narrativa de que
Bolsonaro estava sendo torturado e mais maltratado em comparação com o que o presidente Lula viveu lá na carceragem da Polícia Federal em Curitiba durante 580 dias. Não há registro, você vai procurar aí, não há registro de reclamação do presidente Lula sobre alimentação, sobre visitas, sobre barulho, sobre atendimento médico. O presidente Lula, que é quase 10 anos mais velho que o Bolsonaro. Então, assim, nós estamos falando aqui de uma postura totalmente diferente diante desse drama que é ser preso. Ser preso é um drama na vida de qualquer pessoa, faça ela o que fizer. Então veja a diferença de comportamento, né? E eles não conseguiram emplacar porque as imagens do local onde o Bolsonaro ficou esses primeiros 45, 50 dias de prisão, não tem nada pior, nada de menos qualificado do que o presidente Lula teve na carceragem. Então é isso, inventa que bateu a cabeça, inventa que está passando mal, é exame toda hora, a cirurgia de emergência da hérnia que ele teve que fazer, da hérnia inguinal. Então uma série de... Agora, vamos ver se nessas novas instalações que ele vai ficar, né, se o bolsonarismo vai continuar tentando emplacar a narrativa de que ele está sendo maltratado ou se vão baixar um pouco a bola aí, né? E aliás, só para reforçar, também autorizando remissão de pena pela leitura, mas negando acesso a uma Smart TV com a internet. Essa remissão de pena pela leitura, isso não precisava nem pedir a ninguém. Isso já está dado. Direito, né? Isso é direito antigo. Você pode... a cada livro você tem 4 dias descontados da pena, valendo para 12 livros durante o ano, um livro por mês, que dá aí 48 dias de desconto na sua pena. O que é um belo programa, porque a leitura você enriquece ali, né? Você sai outro da prisão, mesmo você sendo Jair Bolsonaro. E eu acho muito importante esse reforço que você faz também, Juliano, sobre ele estar indo justamente para passar, não só passar essa imagem, mas de fato oferecer todas essas melhores condições estruturais e médicas que estava sendo solicitada a todo momento, né? Toda hora um filho ou a Michelle indo para a TV e uma exposição também com a imprensa nesse... Gente, Vocês já imaginaram ler manchete de o ex-presidente está reclamando de barulho no ar-condicionado? Quer dizer, toda hora a gente vê alguma coisa, né? Alguma queixa diferente. Então agora o que se espera é que Bolsonaro, sendo transferido para Papudinha, ele tem essa assistência médica ali a todo momento e que se diminua esse tipo de coisa também. E considerando que é uma pessoa que era, nas suas declarações, inteiramente desumana ao falar do sistema carcerário. Isso. Defendia tortura, defendia que o pau comesse em cima de qualquer pessoa detida no Brasil. Agora está com o direito de escolher para onde vai. Como quer ficar, com barulho de ar-condicionado ou sem barulho de ar-condicionado. Quantas visitas. O Lula teve sempre personalidades... ganhadoras de prêmio Nobel, como Pérez Esquivel, que foi proibida de visitá-lo. Esteve lá, não pôde visitar no dia que queria. Leonardo Boff. Tem uma foto do Leonardo Boff, né, em frente à portaria. Não pôde visitar o Lula. Então, o Bolsonaro tem todo o direito, todo mundo entra lá. Parece o comitê do PL ali, né, da candidatura dele. Não, com o presidente Lula teve uma época que só podia entrar, tirando os familiares, quem tivesse diploma de direito, que fosse advogado. Isso. E aí hoje ministra Gleisi Hoffmann, hoje ministro Fernando Haddad, que tem diploma de advogado, tem OAB, se credenciaram no processo como se fossem advogados do presidente Lula, a presidenta do partido dele, né, e uma das principais lideranças desse mesmo partido, tiveram que se cadastrar no processo como advogados para poder acessar a carceragem da PF, de tão rigoroso que o Sérgio Moro era com o presidente Lula, né? E agora estamos vendo toda a condescendência do Moraes. Eu entendo o ministro Moraes, porque, de fato, aqui se trata de tratar essa prisão com a maior normalidade possível. Porque é golpista, claro que um golpista ex-presidente da República é uma coisa inédita no Brasil, esse país nunca puniu golpista, mas tem que tratar com normalidade, não pode tratar como se fosse uma coisa extraordinária, uma estrela está presa, criar comoção, nada disso. Quanto menos espuma essa prisão do Bolsonaro gerar, melhor para o Brasil, que está no caminho certo, a economia está indo bem, o país está indo para frente.
Então, acho que essa decisão, olha, além do simbolismo que muito nos agrada, de poder dizer que o Bolsonaro está na Papuda, né? Ele que tem, a produção deve ter separado o vídeo dele aí celebrando a Papuda, né? Sim. Mas ele que até hoje sempre falou do sistema carcerário com toda essa crueldade, né? De que, além de privar as pessoas de liberdade, elas tinham que sofrer na prisão. Dizer que ele está na Papuda, para além dos impactos positivos que pode ter no processo como um todo, também traz um pouco de satisfação, né? E a gente acabou de receber informação aqui da sala em que, ou melhor, a cela, né, que o Jair Bolsonaro vai permanecer lá na Papudinha. Tem imagens que a gente vai colocar aqui na nossa tela. Olha só. Esse deve ser o local onde vai ficar o ex-presidente. Fazer uma corrida Jair aí, né? Bolsonaro. É um corredor bastante longo, dá para tomar um banho de sol. Banho de sol. Sim, essa varanda aí que tem, né? Aí a câmera aproximando. Quase uma garagem. Tem uma né? entrada principal. Parece uma casa, né? Uma casa, porta de entrada. Aí uma sala com uma mesa, uma cadeira, uma cama também. Um corredor também. Gente, maior que não um é pequeno. Pô, 5 mil de aluguel aqui Uma em São Paulo. geladeira. 5 ou 6 mil aqui em São cozinha. Paulo. 5 mil, dependendo do Uma bairro. pia Lá onde também, você mora, lá pia. no Sumaré é mais caro. Agora um outro cômodo ainda, com uma pia, banheiro, mais de um banheiro, na verdade. Então, um espaço, assim, bastante considerável, onde deve permanecer o Jair Bolsonaro. Foi Vão uma começar os imagem, memes já aí, tá, pessoal? Sobre aluguel. imagens obtidas por Heloísa Vilela, nossa repórter, que a gente traz aqui. E daqui a pouquinho vou ler mais um trecho, eu estava dando uma olhada, a gente vai apurando enquanto está acontecendo, estava dando uma olhada aqui no documento, a gente daqui a pouquinho vai trazer mais detalhes sobre isso também. Vocês sabem que me faz lembrar, claro, quando a gente começa o ano assim, toda vez eu lembro que em março a gente tem não só a lembrança do começo de pandemia, mas também daqueles pronunciamentos do Bolsonaro, principalmente aquele em rede nacional, minimizando a pandemia. Então, falando de gripezinha, de histórico de atleta, sempre trago a lembrança do histórico de atleta do Bolsonaro naquele momento, minimizando todas as mortes e chegando a esse patamar que a gente chegou por conta da pandemia de Covid. Então, lembrar, ter a memória dessas pessoas também, né, Chico, é importante. Importantíssimo. Ontem foi aniversário, se é que pode chamar isso de aniversário, de 5 anos que aquelas pessoas ficaram sem oxigênio em Manaus. Naquele momento, Jair Bolsonaro vai para as redes sociais, vai para a sua live infernal de toda quinta-feira e diz que não é problema de governo, vocês se virem aí em Manaus com oxigênio, não tem nada a ver com isso. O Ministério da Saúde também não manda oxigênio para aquelas pessoas que estavam internadas com Covid, e assim era a rotina do Bolsonaro, a desumanidade diária em relação a não só a pandemia, mas no geral, o tratamento dado para as pessoas do país era esse, de inteira desumanidade. É isso, Chico. Acho importante. Vamos colocar aqui na tela também mais um trecho. Eu, na verdade, estava lendo aqui alguns trechos no documento. A gente tem mais um que a gente coloca aqui na tela para vocês poderem acompanhar, que o despacho, né? O documento com um trecho que escreve o Alexandre de Moraes a respeito dessa decisão. Então vamos começar. A total ausência de veracidade nas reclamações anteriormente descritas, tamanho das dependências, banho de sol, ar-condicionado, horário de visitas, origem da comida, não impede, entretanto, a possibilidade de transferência do custodiado Jair Messias Bolsonaro para uma sala de Estado maior com condições ainda mais favoráveis, igualmente exclusiva e com total isolamento em relação aos demais presos do complexo, no 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Então, aqui um trecho que a gente traz da peça da decisão do Alexandre de Moraes,
que vale a leitura aqui para a gente destrinchar. Vamos lá, vamos pensar como é que é a rotina do Jair Bolsonaro na prisão. Ele não está com roupa listrada, não está com cadeia superlotada, comendo comida azeda, muitas vezes ficando doente e não tendo assistência médica. Essa é a vida de quem está no sistema prisional brasileiro, pessoal. E vamos lembrar, a maioria das pessoas presas no Brasil hoje não foi condenada. Estão em prisão provisória, em prisão preventiva, porque o sistema judiciário não dá conta de julgar essa máquina de encarceramento que é o Ministério Público do jeito que ele funciona e a polícia do jeito que ela funciona. Então o Bolsonaro vai usar suas roupas, compradas nessas viagens que ele fez pelo mundo, vai poder usar suas roupas lá, né? Vai poder comer a sua comida, porque está autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes que ele tem acesso à comida vinda de fora, recebe bastante visita, aliás, bastante visita, num nível que quem está no sistema penitenciário não recebe, o sujeito que vai lá e rouba miojo no supermercado, a mulher que vai lá e rouba um absorvente na farmácia, que precisam, que não têm dinheiro, muitas vezes passam 6, 7 meses num presídio, Chico Sá. Essas pessoas vão ver a família uma vez por semana. Isso. No horáriozinho restrito, ali no sábado de manhã ou no domingo de manhã. Bolsonaro visita praticamente liberada. Então, assim, dizer que isso é tortura, pessoal, é brincadeira. É brincar com quem está sofrendo o inferno que é o sistema penitenciário brasileiro, que o Bolsonaro, ele mesmo, sempre apoiou e sempre defendeu. Aliás, o Alexandre de Moraes, nesse documento, ele detalha isso. Ele detalha todas as condições, o contraste direto entre a realidade do sistema carcerário brasileiro hoje e as condições de custódia do Jair Bolsonaro. Ele fez isso no documento. Isso, né? Trazendo aqui que o presidente está desfrutando de uma situação excepcional e privilegiada. Então, isso está no documento do Alexandre de Moraes, com os dados, superlotação, diferente dessa exclusividade que é uma pena numa sala de Estado Maior individual ou então nessa cela agora na Papudinha. Espero que agora pare essa reclamação diária, né? Essa choradeira por parte da família e do próprio Bolsonaro. E também dá para a gente ver nas imagens, esse pessoal da produção poder mostrar, em comparação com o que foi a prisão do presidente Lula, ele ficou no, acho que 7º, 8º andar da carceragem da Polícia Federal no Paraná, portanto ele não tinha acesso a esse pátio, não tinha acesso a ver uma árvore, não tinha acesso, olha só, aqui a gente pode ver melhor as imagens, mas no começo do vídeo dá para ver que tem ali uma área verde, inclusive no entorno desse recinto que está aí, né? É um recinto para mais de uma pessoa, né? A Heloísa já tinha nos explicado isso numa outra reportagem. É um recinto que pode receber até 3 pessoas e o Bolsonaro vai ficar sozinho. Então, quer dizer, ele está com um espaço que é destinado a um montão de gente, né? E com isso pode ter aí acesso. O presidente Lula tinha TV aberta, lá via novela e via Jornal Nacional. Provavelmente o Bolsonaro vai ter acesso ao mesmo benefício, né? Ele quer uma Smart TV para ficar acessando a internet, vendo TV a cabo. Aí não, né, gente? Mas olha aí, olha a árvore que dá para ver. Um pátio bem grande, tá? Bem grande. Provavelmente ao lado dessa separação, dessa cerca que a gente está vendo, devem ter outras casas como essa, né? E com isso ele pode até se comunicar com colegas como o Silvinei, que está lá, o Anderson Torres, que estão na vizinhança aí. Exatamente. Isso mesmo. É importante lembrar os vizinhos ali de Papudinha do Bolsonaro. Queria ressaltar uma outra coisa também que está autorizado para o Bolsonaro, além de autorização para leitura, que é uma permissão, enfim, é um direito também do Estado, assistência religiosa, tal, e grades de proteção e barras de apoio na cama. Eu achei curioso isso, porque teve aquela... um bercinho. É preventivo, né? Só falta alguém ir cantar lá Nana Neném, né? Porque não tudo tem. É isso, né? O imbrochável, o incomível, o imorrível virou esse senhorzinho, esse velhinho de 90 anos aí que... 90 anos o quê? Meu pai tem 84 anos, estava outro dia em cima de um telhado cortando uma árvore lá, o Chico Sá. Ele tem 70. Esse sujeito que tem histórico de atleta, quer dizer, que cai, que chora, que ouve vozes, né? Vejam como o mito se desfez completamente, né? É isso. Então, além da assistência médica 24 horas, ele diz que a motivação desse pedido, dessas instalações, surgiu depois desse incidente na madrugada
do dia 6 de janeiro. Foi outro dia, né, gente? Quando o Bolsonaro relatou ter caído da cama enquanto ele estava dormindo, teve sonhos teve um pesadelo lá e caiu. E aí depois teve um relatório médico da Polícia Federal, que até foi questionado pela defesa do Bolsonaro, mas um relatório médico que indicava um traumatismo craniano muito leve, então nenhuma situação de perigo para o Bolsonaro. O famoso calombo ou galo. Galo, na cabeça. isso. O famoso galo, nada mais do que isso. Concussão. Esse é mais um dos, vamos dizer assim, uma das solicitações que vão ter. Aliás, esse espaço, ele sendo grande assim, eu tinha comentado aqui da fisioterapia, vão ter instalações de aparelhos de fisioterapia, esteira, bicicleta. Academia, vai virar uma beleza. Reclama agora, não dá, né? Resort da família Bolsonaro. Vamos ver. É isso. Então, muita gente falando aqui, melhor do que a minha casa. Muita gente comentando isso no nosso chat. O espaço é muito grande, pessoal. São 3 quartos, cozinha, onde é o quarto, ali as imagens mostram a cama logo na entrada, mas aquilo ali é uma sala, na verdade. Então, realmente, olha aí, de novo, mais uma vez, olha o tamanho do pátio. Eu não tenho pátio lá no meu prédio, não tem um lugar para caminhar assim. Eu não tenho esse lugar de banho de sol também não, também viu, não Juliano? Tem. Lá no meu prédio não tem isso aí, não. Aí você entra, aqui é a garagem, né? Onde seria a garagem. Ele pode colocar a cadeira aí para pegar um ar, né? Brasília costuma ser... Aí, ó, temos uma mesinha, ar-condicionado também, tá lembrando o nosso diretor aqui, o Rodrigo. Olha, gente, eu vou falar para vocês, viu? É uma minoria no Brasil que consegue viver num espaço como esse. Eu não estou dizendo que é bom, não vamos também assim, tratar a privação de liberdade como se fosse uma coisa... uma condição de privilégio. Mas é uma condição comparado com... Não vamos comparar com quem tem uma casa ou não desse tamanho. Mas com o sistema carcerário brasileiro, Gabi, muito bem. É isso. Juliano, muito bom. Vou te liberar, então. Olha, toda vez que eu venho aqui, hein, acontece alguma coisa. Você chama a notícia. Eu vou até tomar uma jurubeba antecipada hoje. Boa, garoto. Realmente... Você chama a notícia. Hoje está pedindo, pessoal. Tá permitido, Juliano. Boa quinta-feira para vocês. E amanhã estamos de volta aqui, que agora vou dar lugar para o meu querido Chico Sá. Chico Sá não, Rodrigo Viana. Valeu, Chico professor. Sá, estamos aqui. Rodrigo Viana está chegando. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Isso aí. Posso já entrar aqui? Pode. Eu estava lendo a decisão, gente. Eu estava tentando aqui também, lendo e trazendo a coordenação do programa ao vivo, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Sabe o que me chama a atenção? O Alexandre de Moraes, de maneira, venenosa quase, eu diria. Venenosa, gostei. Ele usa como argumento as próprias entrevistas dos filhos. Isso. E a gente separou alguns trechos, não sei se a gente já tem. Então, vamos colocar aqui alguns trechos da decisão do Alexandre de Moraes, em que ele usa como argumento para decidir enviar o Jair Bolsonaro para a Papuda, né? Como o Jair Bolsonaro dizia que o Lula iria, mas ele está indo, as entrevistas dos filhos dele. Né? Essa aí é uma do Flávio, quer ver? Eu vou ler o que o Alexandre de Moraes escreve. Nesse trecho aí, página 10 da decisão. Ocorre, entretanto, que mentirosa e lamentavelmente vem ocorrendo uma sistemática tentativa de deslegitimar o regular e legal cumprimento da pena. E aí ele cita como exemplo, em 1º de dezembro, após visitar o seu pai, Flávio Bolsonaro concedeu diversas entrevistas à imprensa e a podcasts, por meio das quais criticou as condições excepcionalmente favoráveis, diz o Moraes, na carceragem da Polícia Federal, comparando a um cativeiro, desconfiando da origem da comida, reclamando do horário de visitas. Né? Aí o Alexandre de Moraes diz que isso é uma tentativa de desacreditar o judiciário. Tem um outro trecho em que o Alexandre de Moraes, além de citar o Flávio, cita também o Carlos. Aí ele ainda está citando o Flávio, esse aí está citando o Flávio, e na página 3 ele diz também, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do custodiado, provavelmente ignorando por completo a real situação do sistema carcerário brasileiro, também afirmou que essa chamada sala de Estado-Maior tem um nome bonito, né? Mas as condições mínimas de dignidade não estão sendo garantidas, com problemas de saúde, o presidente da República. Então, o que o Alexandre de Moraes quer dizer com isso? Os filhos estão mandando o pai para Papuda, fazendo essa campanha. Os prints, né? Ele botou os prints. As manchetes na então, com requintes de ironia e de veneno, o Alexandre de Moraes manda o Jair para Papuda. Estou atendendo ao pedido da família. Estão achando ruim? Vai para Papuda. A Papuda lhe espera, tá ok? Exatamente. E aí, Gabi, eu lembro que algumas semanas atrás, a Laura Couto e eu no ICL Urgente, retomamos esse vídeo que o Jair Bolsonaro
Tá aí, ó. O vídeo que ele gravou é quase como uma justiça poética agora o Jair Bolsonaro ir parar na Papudinha. É Papuda, é o mesmo complexo. Vamos ouvir esse trecho do vídeo? É curtinho. Vamos lá. Vamos lá. Espera. Boa estadia lá. Valeu, Papuda. Eu vou te dizer, Rodrigo, que muita gente aqui do nosso chat retomou assim que saiu a notícia, muita gente relembrou essa frase. Bateu direto nisso, Bolsonaro. Bate direto nisso. Essa ideia kármica em relação ao Bolsonaro, ela vem sendo cumprida item a item, né? É o cara a favor da tortura que reclama da tortura. Todos os itens ele está cumprindo. Ele dizia, direitos humanos não é para bandido, não é para esterco da humanidade. É esterco da humanidade. Agora ele está ajoelhado pedindo, pelo amor de Deus, para ter direitos humanos. Né? Um sujeito que diz que quem cumpre pena deveria ser maltratado. E agora ele, como qualquer cidadão, ele quer ser bem tratado. Né? Só que ele está completamente fora da realidade. Está reclamando de ter ar-condicionado, porque faz barulho lá na cela dele. Então, está reclamando da comida, sendo que ele está comendo uma comida muito diferente do que 99% dos presos no Brasil e uma comida preparada especificamente para o caso dele, com indicação dos advogados para as condições de saúde. Qual é o preso que tem condições de saúde que demandam uma alimentação específica que tem acesso a isso hoje aqui no Brasil, né? Algo que o Alexandre de Moraes, você que também estava lendo o documento, né, Rodrigo? Ele detalha ali todos os dados do sistema carcerário para mostrar essa disparidade completa entre as condições que o Jair Bolsonaro está nesse momento e vai agora, com a dos presos, enfim, o sistema carcerário é superlotado e essas pessoas não têm acesso, né? Não que esteja errado ter condições humanas, né, de tratamento, mas sim que a maioria das pessoas, imensa, esmagadora, não tem. Agora é um sujeito frouxo demais, né? Bem, você lembra do Lula fazendo algum tipo de reclamação, escarcéu, quando esteve lá em Curitiba? Não. Usou inteligência, ficou até amigo de alguns dos carcereiros lá da Polícia Federal. Um deles escreveu até livro sobre o Lula depois. Aquele que tinha, né? Era alemão, né, da Federal, que o pessoal dizia e tal. Não pôde comparecer ao enterro do irmão. Não pôde comparecer ao enterro do irmão. Né? Foi proibido de dar entrevista. Nunca fez escarcéu, nunca fez escândalo, nunca ficou chorando. Agora, o Jair Bolsonaro, metido a valentão, dizia que tinha histórico de atleta, debochou, diz a Papuda lhe espera, tá ok para o Lula, e vai cumprir pena na Papuda. Tá bom para você ou não? Ou a Carla Zambelli, que quando o Lula foi preso e pedia para visitar, para ir no enterro, para ter acesso à família, a Carla Zambelli dizia, vamos fazer o seguinte, manda a família toda para Papuda, para a Polícia Federal com o Lula, e agora é a Zambelli que está presa. Então, esse aspecto do karma, né, que você dizia, né, kármico, né, tanto para a Zambelli, mas principalmente agora para o Jair Bolsonaro, não é para a gente comemorar, mas é curioso, né, que ele, depois de fazer tanta campanha para que o Lula fosse maltratado, fosse mandado para Papuda, vai ele mesmo para Papuda ou para Papudinha, Gabi. É isso, Rodrigo. A gente vai voltar a falar desse assunto, porque o Dr. Fernando Ideu já entra aqui para conversar com a gente, tirar todas as dúvidas dos meandros jurídicos dessa história que acaba de sair. Sobre o Jair Bolsonaro, eu quero convidar quem está participando aqui, a nossa audiência do N2, para acompanhar o lançamento, uma live de lançamento no dia 22 de janeiro, vai ser uma quinta-feira, às 8 horas da noite, com o Eduardo Moreira, o Castro Rocha, Tati Paraisópolis, tem uma galera, Gessé Souza, Luiz Costa Pinto, para falar sobre uma pesquisa que o ICL realizou em diversos cantos do país sobre como pensam os brasileiros. Então, tem diversas perguntas sobre segurança pública, por exemplo, que é um tema central no debate eleitoral desse ano, sobre religião, enfim, um raio-x da mente de como está pensando o brasileiro, ou melhor, os brasileiros, que é uma gama, né? É uma vasta... É um vasto levantamento. Exatamente, né? Um vasto levantamento que a gente traz no dia 22, então, chamando todo mundo para comparecer e acompanhar o lançamento dessa pesquisa, aliás, que vai dar um direcionamento ali para o nosso período eleitoral. Sim, né? Total, né? Como pensam os brasileiros que vão para a urna, né, em 2026, são conservadores em alguns aspectos, mas tem os recortes por geração. Os jovens são mais conservadores ou não? Essa é uma questão que a gente
A gente pode tentar entender, né? E a divisão regional no Brasil, enfim, a questão religiosa também, os recortes religiosos, tudo isso está na pesquisa e eu acho super interessante que o ICL traga para a gente entender melhor como pensam os brasileiros. Isso aí. Rodrigo, vamos voltar a falar sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de transferir. Aliás, a qualquer momento a gente vai atualizar essa informação, se Bolsonaro já foi transferido ou não para Papudinha. Nesse momento está em processo de transferência. Será que pode ser hoje ainda, mesmo sendo de noite? Pode ser hoje ainda a transferência do Jair Bolsonaro para Papudinha. A gente vai trazer o Fernando Ideu, o doutor Fernando Ideu, para conversar com a gente e tirar todas as dúvidas sobre essa novidade. Doutor Ideu, boa tarde. Boa tarde, queridos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Sempre Obrigado. uma alegria te receber também, doutor Ideu. Já te pergunto sobre... claro que não deu para ler toda a decisão ainda, mas principalmente o Alexandre de Moraes aponta ali todas as queixas, vamos dizer assim, da família do Bolsonaro em questões relacionadas à saúde ou às condições da cela em que até o momento, pelo menos, Bolsonaro permanece, dizendo que agora vai para Papudinha com assistência integral, 24 horas, enfim. Eu quero a sua avaliação num primeiro momento sobre essa decisão do Alexandre de Moraes. Veja, Gabi, até do ar-condicionado e da televisão sem YouTube, a defesa estava reclamando. Pois é. Né? Então, o ministro Alexandre de Moraes leva tudo isso em consideração, até as queixas sobre o ruído do ar-condicionado. Eu li rapidamente a decisão e ele menciona tudo isso, né? Mas tudo isso foi levado em consideração para que, já que não estava atendendo às condições, já que havia tantas queixas por parte da defesa, né, adotou-se a medida padrão, que é levar todos os condenados pelo mesmo crime, estão cumprindo pena na Papudinha. Então, o destino adotado foi o mesmo. Do ponto de vista legal, o que me parece importante destacar é que não existe, embora muita gente acha, inclusive eu também acho que devesse existir, mas não existe nenhuma lei, nenhum dispositivo legal que assegure qualquer tratamento diferenciado a um ex-presidente da República. Então, veja, isso é uma concessão que jurisprudencialmente se fez, né? Para o presidente Lula se fez também, né, de uma condição diferente, né? Mas se fez uma concessão de não enviá-lo para uma penitenciária e estava se fazendo ao Jair Bolsonaro. Mas não existe nenhuma lei que estabeleça essa distinção. O que existe, na verdade, é uma lei, a Lei de Execuções Penais, que estabelece para todos os presos em regime fechado uma condição mínima de dignidade que a própria lei estabelece como uma metragem mínima de 6 metros quadrados em celas individuais, e a lei fala com condições de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à condição humana. Isso é uma lei. Né? É a Lei de Execuções Penais que estabelece isso para todos os detentos. Mas, obviamente, a gente sabe que há um tratamento seletivo, né? Há um tratamento seletivo e as centenas de milhares de detentos não cumprem pena em regime fechado nessas condições. Ele vai passar por uma perícia médica, não é isso, Gabi, antes de ser transferido? Exatamente. Aqui, só para trazer uma atualização sobre esse assunto, né, Rodrigo, Chico, doutor Ideu, ele tem que passar por uma avaliação de uma junta médica oficial nessa quinta-feira antes de chegar a Papudinha. Então, antes de ir para a cela, ele passa por uma avaliação médica também, claro, né? É de praxe também, não é, doutor Ideu, que o preso, antes de chegar a um complexo penitenciário, a uma cela, enfim, ele precisa ser avaliado para saber em quais condições ele entra, até para evitar, eventualmente, depois que se coloque, né? Fazer alguma ilação, eventualmente. Mas, enfim, é de praxe que isso aconteça, não? É obrigatório. Todo preso, mesmo que seja uma prisão muito curta, né, só para audiência de custódia, é feito o exame de corpo de delito e a condição de saúde é avaliada, sempre. E o Alexandre de Moraes, doutor Ideu, manteve aqui as condições anteriores que já estavam determinadas, né? A disponibilização pelo sistema penitenciário de atendimento médico em tempo integral, o que já acontecia na Polícia Federal e vai continuar havendo na Papudinha, a entrega diária de alimentação especial, devendo a defesa indicar
o nome da pessoa responsável por essa entrega, então é comida fornecida pela família e o direito de visitas autorizado previamente para a esposa e os filhos. Ele lista aqui, acho que tem também o advogado. Quer ver? Eu tenho uma lista aqui das pessoas que podem entrar. A esposa Michele, os filhos Carlos Bolsonaro, Flávio, Jair Renan, Laura, né? É claro que o Eduardo não está aqui, porque o Eduardo preferiu ficar nos Estados Unidos, né? E a enteada, ele cita aqui também a enteada. As demais visitas deverão observar as normas do artigo 7º, portaria tal, né? Enfim, as normas que você tem que respeitar, todo mundo tem, né? Todo mundo que está preso tem que respeitar. Ele autoriza também assistência religiosa pelo bispo Robson Rodovalho e pelo pastor Tiago de Araújo Macieira Manzoni a ser realizada uma vez por semana, além da remissão da pena pela leitura, Chico. Ele continua fazer valendo. Um resumo, né, Rodrigo, de tudo isso. Então, atendimento médico em tempo integral, assistência religiosa dos bispos que foram determinados aí, visitas semanais, filhos, esposa, enfim, dos autorizados, autorização para leitura, que é algo que é um direito. Tem também as grades de proteção ali na cama, e também a montagem de um espaço para fisioterapia, para as atividades esteira, bicicleta, enfim. Essas foram as autorizações que estão colocadas nesse documento, Rodrigo, e que você citou aqui agora também, só para resumir. E ele indefere o pedido de autorização para acesso a aparelho de televisão Smart TV. Vocês já tinham dado, mas aqui agora que eu estou lendo aqui, consegui chegar nessa parte. Então, eu acho que não tem muito segredo aqui, né? E o Alexandre de Moraes, eu queria ouvir a opinião do doutor Ideu sobre isso. Ele, na decisão, doutor Ideu, além do aspecto técnico e dessas determinações bem objetivas, ele cita, olha, tem uma campanha feita pela família para dizer que o lugar onde ele está não é bom, né? Aí ele cita, Flávio Bolsonaro deu uma entrevista, o Carlos Bolsonaro fez uma postagem, Flávio Bolsonaro deu outra entrevista. Então é quase como se ele dissesse, a família pediu, achou que estava ruim, então vai para a papuda. É um pouco assim que eu li a decisão, não sei se o senhor teve tempo de ler assim, com tanto detalhe essa decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes. Há um certo deboche, né, Rodrigo? Há um certo deboche, mas que se justifica na medida em que não há previsão legal para prisão especial de ex-presidente. Então, veja, isso, no fundo, né, a bem da verdade, é uma concessão que o julgador fez no momento de falar, dadas determinadas pessoas, dada a exposição pública e o risco dessa convivência, vamos colocá-los num lugar à parte, né? Então, os condenados pelo 8 de janeiro, desses núcleos centrais, estão cumprindo pena na Papudim. Né? Então, assim, para o ex-presidente havia-se feito uma concessão ainda maior, dado o precedente do ex-presidente, do então ex-presidente, à época também ex-presidente Lula, né? Que ficou isolado numa cela da Polícia Federal. Então, dado esse precedente, né, de um então ex-presidente, colocou-se também o Jair Bolsonaro. Agora, diante das diversas queixas, inclusive pleiteando acesso à internet, né, reclamando do ruído do ar-condicionado, do tamanho das instalações. Veja, então, já que isso não atendeu, vamos colocar no lugar comum, onde os demais condenados desses núcleos principais estão cumprindo pena, que é a Papudinha, como você muito bem colocou, Rodrigo, garantindo-se a assistência médica em tempo integral, inclusive menciona essa decisão com os próprios médicos particulares do próprio ex-presidente Bolsonaro, né, enfim, com todas as condições comuns dos advogados, eles não precisam estar nessa lista, porque o direito à defesa, né, pressupõe que o advogado tenha livre acesso no horário durante a semana, né, no horário comercial. Os advogados podem entrar livremente, ao contrário dos familiares, né, que exige nessa visita semanal ao cadastro prévio dos parentes. Os advogados que constam na procuração podem ter um acesso livre aí ao cliente. Doutor Ideu, o ex-presidente ele perde qualquer chance de prisão domiciliar, a meu ver, quando ele coloca aquela solda, quando ele tenta romper a tornozeleira, né? Porque ele teria chance, se comparado com o ex-presidente Fernando Collor, que conseguiu esse mesmo direito. O quanto pesou aquele desatino de colocar solda na tornozeleira, querendo romper, como se fosse fugir naquele momento?
Concordo plenamente, Chico. Isso me parece assim, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista moral, que coloca numa situação em que a prisão domiciliar se torna um risco para o próprio processo e para a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, né? Doutor Ideu, eu quero aproveitar aqui, você colocou sobre essa questão da ironia, né, de uma dose de ironia ali nessa decisão do Alexandre de Moraes. Eu queria até exemplificar, não sei se você chegou a ter tempo de ler especificamente esse trecho, que diz o seguinte: a decisão do Moraes ressalte-se, entretanto, que essas condições absolutamente excepcionais e privilegiadas não transformam o cumprimento definitivo da pena de Jair Messias Bolsonaro, condenado pela liderança da organização criminosa, tal, aí ele descreve os crimes, não transforma em uma estadia hoteleira ou em uma colônia de férias. Esse é um trecho, quer dizer, está dizendo, olha, não é uma colônia de férias, ainda é um cumprimento em regime fechado. Tipo, né? vocês não entenderam? Foi preso, condenado e preso. Eles precisam cair, a ficha precisa cair, agora caiu o meu celular, mas o que precisa é cair a ficha da família Bolsonaro. Ou caiu, né? E eles estão fazendo um jogo de pressão para a opinião pública também, mas eu achei muito bom você trazer esse, eu não tinha visto esse trecho da, não é uma colônia de férias ou uma instalação hoteleira, né, doutor Ideu? Sim, não, bem colocado. Por isso que me parece que é um deboche, é um certo deboche, né? Mas que se justifica, sobretudo, e aí eu acho que é importante a gente destacar, né? Para alguém cuja plataforma eleitoral sempre foi a crítica severa aos direitos humanos, né? E que agora, uma vez colocado numa situação de cárcere, né, de prisão, de regime fechado, invoca para si, e somente para si, os direitos humanos que sempre sonegou a todos como plataforma eleitoral, né? Então, acho que, em toda medida, é um deboche que se justifica tanto pela plataforma política adotada pelo candidato, quanto pelos pleitos efetuados pela defesa, que, bem ou mal, estão muito mais condizentes com um hotel do que com uma cela fechada, com uma cela de cumprimento em regime fechado. Ô Chico, você tinha perguntado sobre essa questão da solda na tornozeleira, e só para reforçar aqui essa pergunta para o doutor Ideu sobre o regime aberto, né, que inicialmente era o que a defesa queria, seguindo ali o precedente do Fernando Collor, de uma regime domiciliar, prisão em regime domiciliar, em regime domiciliar. Eu te pergunto se, eventualmente, essa transferência para Papudim agora, com toda essa descrição de assistência médica 24 horas, de ser levado para um hospital imediatamente, só comunicando o STF, enfim, tem vários pontos ali que colocam algum tipo de segurança em relação à saúde. Isso também minimiza esse ponto que a defesa vai continuar batendo na tecla, que é levar o Bolsonaro para uma domiciliar? A chance se torna ainda menor ou não? Veja, Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão e desses 24 anos estão em regime fechado. É importante a gente ter em mente a quantidade. Então, diante de uma condenação como essa, a via principal da defesa passa a ser insistir num regime domiciliar por questões de saúde. Há precedentes, né, diversos, inclusive trazido de forma muito pertinente por vocês, de um também ex-presidente, de que por uma questão de saúde concede-se um regime fechado domiciliar. Continua sendo regime fechado, mas passa a ser regime fechado domiciliar. Agora, o pleito da defesa vai ser esse agora. Como o Chico muito bem colocou, o cliente não está ajudando. Veja, a defesa está pleiteando um regime domiciliar, deve haver um mínimo de confiança institucional e pessoal mesmo, né, de que o sujeito vai cumprir a pena no regime fechado, né? Então, num contexto político internacional como esse que nós estamos vivendo, né, com já manifestações reiteradas, inclusive decisões tomadas de se alojar provisoriamente numa embaixada, inclusive, quando ele achou que ia ser preso. Então, assim, diante de tudo isso, desse contexto de manifestações de pedido de asilo político, de que o asilo político seria uma das vias, de que houve tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica. Veja, qual que é a confiança que se tem de que a pessoa vai continuar cumprindo o regime fechado na forma domiciliar, né? Acho que é cada vez mais difícil que a defesa técnica alcance esse objetivo, dada o posicionamento e o comportamento do cliente reiterado nos últimos anos, eu diria.
Excelente, doutor Fernando Ideu. Sempre um prazer te receber aqui no ICL. Obrigada por nos atender prontamente com essa notícia de última hora sobre o Jair Bolsonaro. Obrigada, até uma próxima. Obrigado. Estou sempre à disposição. Boa noite a vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Muita gente lembrando aqui o caso da Coreia do Sul, né? Que o ex-presidente Yoon Suk, ele está correndo risco de pena de morte, pela mesma razão do Bolsonaro. Tentativa de golpe de Estado. O Collor teve uma diferença, né? Está preso por denúncia de corrupção, mas não atentou contra o regime democrático. É mais leve, é grave, mas mais leve. Exatamente, eu considero mais leve. É que muita gente fala, não, o pior é ser corrupto. Não, a maior corrupção que pode haver é alguém querer rasgar a Constituição, como tentou fazer o Jair Bolsonaro. Sim. Então ele, além de tudo, é corrupto, profundamente corrupto. Sim. Além de ter envolvimento com o caso das joias, que ainda vai ser julgado um dia, não sei, espero. Mas o caso das joias mostra pandemia, rachadinhas da família inteira. Mas está condenado por golpe de Estado, tentativa, né? E 27 anos de cadeia. Eu acho, assim, quase que uma justiça poética. Ele ir cumprir a pena na Papuda. A Papuda lhe aguarda, né? É importante. Acho que o Bolsonaro falou tanto, debochou tanto. Nesse caso, bateu e voltou contra ele. A Papuda lhe espera, Bolsonaro. E espera por vários anos, pelo que tem mostrado aqui o ministro Alexandre de Moraes. Ele espera. Antes disso, vai passar pela junta médica, como a gente disse agora há pouco, só para trazer especificamente o trecho no documento assinado pelo Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte: o réu, Jair Messias Bolsonaro, seja submetido imediatamente à junta médica oficial, composta por médicos da Polícia Federal para avaliação do seu quadro clínico, necessidades para o cumprimento da pena, bem como sobre a necessidade de transferência para o hospital penitenciário. O laudo deverá ser juntado no prazo máximo de 10 dias e fica facultada a Defesa e a Procuradoria-Geral da República a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos no prazo de 24 horas. Então, esse é o trecho em que o Alexandre de Moraes fala a respeito disso, né, que o doutor Ideu explicava agora há pouco também para a gente, que é determinação, que todo preso, antes de chegar ao complexo penitenciário, precisa ser submetido a uma avaliação médica. A gente vai chamar o professor Castro Rocha para falar sobre essa notícia que acabou de sair agora à tarde. Professor, boa noite, bem-vindo. Que dia, hein? Nossa, boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico. Boa noite, professor. Professor, aproveitando, acabou de sair uma publicação aqui do Lindbergh Farias, né, o deputado Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara dos Deputados também, que eu achei interessante porque ele diz o seguinte, que essa decisão foi acertada do Alexandre de Moraes porque líder de organização criminosa tem que estar em presídio de segurança máxima. E aí, ele também destaca que esse despacho desmonta uma campanha sistemática e mentirosa de tortura usada deliberadamente para deslegitimar o regular e legal cumprimento da pena privativa de liberdade. Eu achei interessante essa questão que ele coloca dessa campanha de tortura, porque o Alexandre de Moraes, como o Rodrigo ressaltava agora há pouco, o professor, coloca vários prints de manchetes dos próprios filhos, familiares, reclamando das condições, dizendo que são desumanas, né? Onde estão os direitos humanos nesse momento? Como é que era o esterco da humanidade para os outros, né? Agora, para ele quer o esterco. A família defende, por exemplo, as prisões no modelo Bukele. E aqui no Brasil querem mordomia. Quer fazer um acordo com o Bukele? Quem sabe ele vai cumprir pena lá. Não, né? Melhor não. Professor, só para atualizar aqui e te passar a palavra, o Bolsonaro ele foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal, para a Papudinha. Então, da Superintendência para a Papudinha, já diz o Supremo Tribunal Federal. Então, passando pela junta médica e agora permanece na cela, que a gente mostrou as imagens agora há pouco, na Papudinha, para atualizar a situação aqui para a nossa audiência. Então já foi transferido. E também, isso mesmo. Acabou para o senhor também, professor. Muito bem. Então vamos lá. Eu estava, assim que eu soube, eu tentei me informar ao máximo antes de entrar aqui no ar com vocês. O primeiro ponto que você destacou, que eu acho bem importante, Gabi, e eu acho muito importante que nós deixemos isso claro para a nossa audiência.
Porque neste momento, só o que restou para o bolsonarismo é a tentativa da criação de uma narrativa de vitimização do ex-presidente Bolsonaro. Então é muito importante que a nossa audiência tenha muito claro de que o Bolsonaro não está indo para a Papuda, isto é, para o principal complexo prisional do Distrito Federal. Ele está indo para a Papudinha. O diminutivo é significativo. Você poderia dizer, Rodrigo e Chico, que é uma justiça poética. Eles não cometeram rachadinha, então ele vai para a Papudinha. Mas a Papudinha, Gabi, tem muitas vantagens em relação à Papuda. Ele vai ficar numa cela na qual, em tese, cabem 4 pessoas, ele estará sozinho. Ele terá banheiro. Na cama, o ministro Alexandre de Moraes permitiu que haja uma proteção, uma grade de proteção, para que não haja a possibilidade de ele cair tentando se levantar à noite. Ou ele estará preso na mesma cela ou o mesmo tipo de cela em que ficou o Anderson Torres. A Papudinha é um anexo à Papuda, ao grande complexo penitenciário, e geralmente é utilizado para autoridades que poderiam correr algum risco caso estivessem presos com a massa carcerária. Isso quer dizer que ele não está indo para a Papuda. Isso é muito importante, Gabi, Chico e Rodrigo, na tentativa de evitar o esforço de vitimização do Bolsonaro. Ele está indo, sim, para o regime fechado. Isso é rigorosamente indispensável que fique claro para a população brasileira. Quem comete o crime, que é o mais grave crime contra a democracia, que é a sua tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, tem que cumprir prisão em regime fechado, pelo menos inicialmente. Ele está no regime fechado. Mas, Gabi, ele não está na Papuda. Ele está em condições muito mais cômodas do que estão, por exemplo, todos os presos do 8 de janeiro. Por que eu estou fazendo questão absoluta, Chico, de destacar esse ponto? Porque só o que sobrou na tentativa de resgatar algo do bolsonarismo que definha a olhos vistos é a vitimização do ex-presidente. E para a narrativa da vitimização do ex-presidente, eu aposto com vocês, daqui a pouco haverá vídeo, postagem de Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer e tudo quanto dizendo Bolsonaro na Papuda, Bolsonaro na Papuda. Ele não está junto aos outros presos do 8 de janeiro. Ele está numa cela especial em regime fechado. Primeiro ponto, Gabi, se você me permite, Gabi, um segundo ponto, que eu acho que é bem importante e mostra a sagacidade do ministro Alexandre de Moraes. É que é o seguinte, no esforço desesperado de salvar a pele do Bolsonaro enquanto tendo cometido o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, a família Bolsonaro, incluindo a esposa, a Michele Bolsonaro, estão jogando na lata do lixo da história o que havia restado ao Bolsonaro. Porque o bolsonarismo, que tinha como base essencial o patriotismo, o verde-amarelismo, começou a se estiolar e a definhar precocemente quando Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos tentando promover uma intervenção ativa de uma nação estrangeira no Brasil. Quando Flávio Bolsonaro declarou que o sonho dele era ver um porta-aviões americano na Papuda, não, esse foi Eduardo Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro disse que esperava que os aviões americanos bombardeassem barcos na Baía de Guanabara. Assim como não pode haver patriotismo na terra alheia, não pode haver um mito. Não é possível que haja um mito, se dia sim e o outro também, a família publica fotos da pessoa vomitando, tendo soluços, acordando de madrugada, chorando, deprimido, melancólico. Isto é, a família Bolsonaro realizou um desserviço involuntário à tentativa de considerar o capitão um mito. Eram 2 mitos fundamentais, Gabi: patriotismo, o orgulho da camisa verde e amarela. E o outro mito, o capitão é um mito. Não pode haver um mito tão frágil, um mito tão permanentemente em busca de apoio, de socorro, de auxílio. A família Bolsonaro, nessa tentativa, destruiu o que havia sobrado do Bolsonaro. Nem sequer mito agora ele pode ser considerado. Que imagens, enquanto o professor falava, rodavam as imagens. Nossa equipe rapidamente. Chico, o Bolsonaro soluçando, que nem um condenado,
e depois de cueca, né, No debruçado banheiro, no cada banheiro. imagem, meu Deus do céu, degradante. Degradante, mas expostas pela própria família, né? Então a família expõe o mito e ajuda a desfazer em parte, né? Porque ele tem muita força ainda, a verdade é essa. Mas ajuda a desfazer em parte esse mito. E a preocupação é só que ele não se transforme do mito de quase um herói no mito do perseguido, no mito da vítima. Esse que é o risco, né? Isso. Então é nesse ponto que nós estamos agora. Que ele não vira... O mito do super-homem que enfrenta, que vai fechar o Supremo com cabe um soldado, não cumpre mais suas ordens, Alexandre de Moraes, seu canalha, aquele que gritava na Avenida Paulista, esse aí se desfez, né? Agora resta o mito do homem que anda de cuecas, soluçando pela madrugada e chorando e pedindo ajuda da esposa, que vai bater na porta do Gilmar Mendes falando, por favor, ajuda meu marido. Em vez de conseguir a prisão domiciliar, Gabi, a família cavou uma prisão na Papudinha para o Jair Bolsonaro. Sistema carcerário. Aliás, o Carlos Bolsonaro já se pronunciou, viu? Já? O Chico, Rodrigo e professor também, falando sobre a transferência. Aliás, ele fez um textão aqui, então eu vou dar o resumo do resumo. Vamos ver Difícil, né? a pérola, pérola do Carlos. Esse desafio aqui. Mas ele diz, basicamente, Alexandre de Moraes, suas qualidades como ser humano não merecem ser enumeradas diante de tamanha maldade praticada contra o último presidente do Brasil, que jamais descumpriu uma linha da Constituição e também contra os presos do 8 de janeiro. Aí ele diz que aliados do PT já praticaram atos muito mais graves e nada lhes aconteceu. E aí diz que condenar Jair Bolsonaro representa o maior dos absurdos, coloca quais são os crimes pelos quais Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão, são argumentos que foram levados pela defesa do Jair Bolsonaro, alguns nem tanto, né? Mas uma parte desses argumentos que o Carlos coloca aqui foram levados ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu com o julgamento com ampla defesa. Então, tudo isso que está enumerado aqui já foi discutido e está pacificado com decisão do STF. E ele também enumera as comorbidades do Jair Bolsonaro. O que tudo de novo. eu acho muito curioso também essa questão, porque ao mesmo tempo esses mesmos filhos, né, que agora colocaram o Flávio para ser o sucessor de Jair Bolsonaro, são eles que dizem que o Bolsonaro deveria estar apto a concorrer nas eleições e enumerando as comorbidades. Então... É curioso, mas é nessa campanha da vitimização que o professor acabou de falar. É nesse capítulo que eles estão, né? E olha aí, esse tipo de vídeo que eles divulgam. Não somos nós que fizemos, eles divulgaram. Então, é para vitimizar, mas ao mesmo tempo a Gabi tem razão, porque tira do Bolsonaro a possibilidade, se ele saísse da cadeia, eventualmente. Como é que esse homem pode ser candidato a alguma coisa? Ele não tem mais condição, dizem os próprios filhos, né, Chico? Impressionante isso. Isso. Ele não pode nem mais ser um mito, Rodrigo. Ele agora está limitado ao papel do mártir para ser cabo eleitoral do filho. É isso. Então, é a própria família que retirou do Bolsonaro a última benesse que lhe restava, que era apresentar-se como um mito. Um mito não pode se comportar desta forma. Um mito tem que ter, no mínimo, dignidade e tem que ter capacidade de enfrentar a adversidade. O que está se revelando é que o Bolsonaro é um homem incapaz de lidar com a adversidade. Imagine, Chico, a posição do ex-presidente Lula. Ficou preso quase 600 dias, recusou-se a sair da prisão para ir para a prisão domiciliar porque não aceitou usar a tornozeleira. Preso, Chico, ele perdeu o irmão, não pôde ir ao enterro por determinação do ministro Toffoli. Perdeu o neto de 7 anos de idade. Foi para o enterro cercado por homens que ostentavam armas. Compare isto com o comportamento do Jair Messias Bolsonaro, tal como divulgado pela família. A família abriu mão sem saber de qualquer possibilidade de continuar considerando o capitão um mito. No máximo agora, a família investe na possibilidade de torná-lo um mártir. Do mito ao mártir.
Só que um mártir É de isso. cuecas soluçando. Esse é o com mártir essas dele. imagens todas aí que a gente está cansado de ver. É isso. Aliás, eu comentei agora do Carlos Bolsonaro, mas já tem políticos, os bolsonaristas, os apoiadores do Bolsonaro e da extrema-direita estão se pronunciando. O Nicolas Ferreira foi um deles, falando sobre essa decisão. E aí ele disse o seguinte: aparentemente, parece ser um espaço maior, sem barulho, que com condições de atendimento médico 24 horas. Aí ele diz: vou apurar com a família se essas condições de fato são melhores. Mas a pergunta ainda continua: por que não enviá-lo para casa? Enfim, tudo isso por um crime que ele nunca cometeu e deveria estar livre. Não enviá-lo para casa porque ele tentou romper a tornozeleira com uma Ele estava em casa e ele jogou fora essa possibilidade. É isso. Ele mostrou que é alguém que pode fugir. Até se especulava que uma das possibilidades de fuga era junto ali à fazenda do Nelson Piquet, que fica nas proximidades. Tem um campo de pouso ali perto. Tem um campo de pouso. Então, havia essa chance de fuga. Ele joga fora a oportunidade do direito de uma prisão domiciliar. E aí, Chico, você agora há pouco tocava num ponto que eu acho importante também. Acho que foi assim que saiu a decisão, você falou isso, né? Que a cela pode ter até uma condição melhor para essa assistência toda que a defesa do Bolsonaro exige. Mas, por outro lado, simbolicamente, né, professor e Rodrigo também, ir para a Papudinha, né, essa imagem que as pessoas têm da Papuda é algo que, para a imagem dele, é uma humilhação, né? É humilhante. Até por conta daquele vídeo em que ele fala a papuda lhe espera. Está todo mundo levantando essa questão também aqui no nosso chat, né? Os nossos... Sem dúvida. Porque ele está indo para um lugar que era um inferno. Assim, ele lia Papuda, o complexo da Papuda, como um inferno que ele desejava a todos os adversários políticos dele. Então, claro. Nesse sentido, tem esse peso, tem o peso do vídeo, mas as condições a gente viu aí. As imagens, a gente pode até colocar de novo. Um apartamento de 2 quartos, parece. É uma casa com quintal. Um corredor com quintal imenso também para tomar sol, né? Sim. E isso é importante, Gabi, porque essas imagens desautorizam a tentativa de torná-lo um mártir. Por exemplo, o presidente Lula ficou preso num local muito menos confortável do que este. E nunca houve uma tentativa por parte do Partido dos Trabalhadores de pedir que ele fosse para casa para usar tornozeleira. Olha. Essas são as imagens que a gente colocou mais uma vez aqui para quem está nos acompanhando. Né? Banheiro, tudo arrumadinho. Mais de um banheiro. Diversos quartos ali. Lavanderia. Onde vai ficar o Jair Bolsonaro lá na Papudinha. Então, as condições, de fato, são muito superiores, mas o simbolismo é muito forte. Não, eu ia dizer, você trouxe as falas do Carlos Bolsonaro e do Nicolas. Você viu a fala da Erika Hilton, do outro lado? Também, a gente tem os apoiadores do Bolsonaro e, por outro lado, também parlamentares, enfim, diversos progressistas se pronunciando a respeito disso. A Erika Hilton, ela falou o seguinte: depois da família Bolsonaro dizer que o fracassado do Jair estava sendo torturado por um ar-condicionado, que ele não pode ficar na suíte de luxo da PF porque ele cai, e pedir prisão domiciliar, o ministro tomou uma decisão. Bolsonaro vai para a Papudinha. Ainda acho, ela diz, a Papudinha muito para um líder de organização criminosa que tentou um golpe de Estado. Por mim, Bolsonaro deveria viver as suas famosas palavras: bandido tem que apodrecer na cadeia. Se cadeia é lugar ruim, é só não fazer a besteira que não vai para lá. Porque essa é uma frase, né? Dele. Outro clássico dele. Ela rememora sobre o Bolsonaro. Além dos direitos humanos, é o esterco da humanidade. Diga, professor. Posso fazer um comentário rápido? Claro. A partir da observação do Chico? É o seguinte: é curioso, Chico, como a extrema-direita não se dá conta que o tempo todo ela produz provas contra si mesma. Qual era o argumento inicial da Procuradoria-Geral da República, que foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal e foi confirmado no veredito depois do julgamento? O argumento era: a estratégia da extrema-direita era, a fim de preparar o golpe de Estado, desacreditar as instituições, desmoralizar os seus representantes. Esse era o argumento da Procuradoria-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal acolheu a denúncia, que tinha esta base, o julgamento foi levado adiante. Todos os acusados
compareceram ao julgamento, não tiveram um comportamento hostil diante dos ministros, pelo contrário, o Bolsonaro chegou a fazer piada, eles constituíram defesa e foram condenados. Se você lê a declaração do Carlos Bolsonaro e do Nicolas Ferreira, você percebe que a Procuradoria-Geral da República tem razão. Porque depois de todo o processo ter sido seguido, denúncia da Procuradoria-Geral da República, acolhimento da denúncia, escuta oitiva da acusação e da defesa, julgamento, veredito. Depois de todo o processo ter sido seguido da maneira mais correta possível, o que diz o Nicolas Ferreira? Que o Bolsonaro não cometeu crime algum. Se o Bolsonaro não cometeu crime algum e está na prisão, ele está desacreditando todo o processo. Se o Carlos Bolsonaro afirma o mesmo, ambos estão confirmando nas suas negações do processo aquilo que a Procuradoria-Geral da República sempre afirmou. Qual é a estratégia do golpe? A estratégia do golpe é desacreditar continuamente as instituições democráticas. Todos eles confirmam a culpa do Bolsonaro. Perfeito, professor. Perfeito. Professor, a gente também, acho que vale separar esse poema do Fernando Pessoa, porque tem tudo a ver com o que a gente está comentando aqui, né? Sobre essa questão do mito. O professor até se empolgou. O pessoal achou, né? De repente, aliás, ainda não é sexta-feira, não é hoje, né? Que vai ter, mas sim, hoje teremos literatura com o professor Castro Rocha, casando com essa notícia que a gente teve hoje e falando sobre toda essa imagem do mito. Então, posso chamar aqui, professor, o poema primeiro, Ulisses, de Fernando Pessoa? Vamos lá, então. O mito é o nada, que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo. Sem existir, nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada, morre. Professor. Lindo, não é, Gabi? Uau! Esse é o único livro que o Fernando Pessoa publicou em vida. Curioso isso, não é, Chico? Ele só publicou um livro em vida, que foi Mensagem, que é um conjunto de poemas deslumbrantes sobre a história portuguesa que ele mitifica. Os portugueses têm um mito belíssimo, segundo o qual quem fundou Lisboa, Gabi, foi Ulisses, o Ulisses da história grega. E eles chamavam Lisboa de Ulisseia, a cidade criada por Ulisses. Por isso ele diz nesse poema que aquele que, por não ser, nos criou. E o mito, então, é o nada que é tudo. Mas é muito importante isso, Gabi, para entender. O mito é o nada que é tudo, porque por não ser nada, o mito potencialmente pode ser tudo, isto é, nós podemos atribuir na dimensão mítica tudo aquilo que desejarmos, aquilo que não é nada. Por isso o mito precisa ser nada para ser tudo. Ele precisa não ser, olha que lindo verso, Gabi, ele precisa não ser existindo para ser aquele que nos cria. Pois bem, quando se associa um político à dimensão do mito, há necessariamente algo de vago, algo de incerto, algo de impreciso, que dá ao político essa dimensão mítica. O mito precisa ser o nada que é tudo. O Bolsonaro, ele durante algum tempo na política brasileira, reconheçamos Rodrigo, Chico e Gabi com toda a humildade do mundo. Entre 2017 e eu diria 2020, 2021, o Bolsonaro demonstrou, Chico, um carisma messiânico que eu jamais imaginei que seria possível. Gabi, no Nordeste, em 2018, na eleição, aconteciam aquelas coreografias constrangedoras na belíssima orla do Nordeste que empolgou centenas de milhares de adolescentes que bradavam a altos gritos. Eu escutei com os ouvidos que a terra há de comer, como se diz, eu escutei no 7 de setembro de 2021 a Avenida Atlântica lotada, eu escutei aquele peso, Chico, mito, mito, mito. Atribuía-se ao Bolsonaro esta dimensão mítica. Mas nos últimos meses, o que tem acontecido é o oposto. O Bolsonaro não é mais o nada que pode vir a ser tudo. A tudo a ele se pode atribuir.
O Bolsonaro agora é uma figura de cueca soluçando, é uma figura vomitando, é um corpo em decadência, é um homem que pode ser qualquer coisa menos um capitão do exército, pode ser qualquer coisa menos a dimensão mítica. O Bolsonaro deixou de ser um mito para ser apenas o que ele sempre foi, Gabi. Verbo mentir, primeiro presente no indicativo, primeira pessoa do singular. Minto. O Bolsonaro é apenas um minto. Ele mentiu sobre tudo, sobre o patriotismo, sobre o verde-amarelismo, sobre a sua abnegação, sobre a sua capacidade de enfrentar a diversidade. O Bolsonaro hoje, na papudinha, em alguma medida, é o mesmo Bolsonaro de sempre, que sempre foi aquilo que nós durante um tempo fingimos não ver. O artífice, o criador da rachadinha, do peculato, da criação de uma franquia. O Bolsonaro, Gabi, eu proponho, ele não é um político. O Bolsonaro é uma franquia, a franquia Bolsonaro, especializada em peculato na rachadinha. É uma justiça poética que da rachadinha, que o criador da rachadinha termina os seus dias na papudinha. Sensacional. Muito bom. Excelente, professor. E olha, não sei como que o professor Castro Rocha teve assim esse feeling tão Foi em arrasando cima, com a nada. notícia. Mas ele sugeriu esse poema antes do Bolsonaro ser transferido para Papudinha ou depois de saber da notícia? Não! Foi hoje! Exato. Foi hoje. Foi antes? Antes, Foi a antes, pauta foi já antes. estava definida. Ah, não, foi antes da antes. papudinha. Foi antes da Papudinha. Porque aí Mas, também não seria coincidência. mágico, não é? nossa, mas foi quase uma premonição. Tá sintonizado aí com os acontecimentos. Impressionante, professor. É a Impressionante. força da literatura, Gabi. Total. Força da literatura, é isso mesmo, professor. Quando o professor Castro Rocha vem, ainda dá um jeito, né, de trazer essas notícias quentes por esse olhar da literatura, dando um olhar muito especial para o nosso noticiário. Professor, um prazer te receber nessa quinta-feira. Igualmente. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, Bom fim de professor. semana. Valeu. Bom final de semana, professor Castro Rocha. Ainda falta a sexta-feira, né? Ainda falta sexta-feira, porque normalmente o Castro Vem Rocha, na né, sexta. professor, É. vem de sexta-feira, mas Hoje ele adiantou. excepcionalmente, ele veio justamente num momento de uma A notícia história como essa. chamou, a história chamou chamou, o professor Castro Rocha. Tem mais gente se pronunciando, tanto entre os progressistas, quanto também por parte da extrema-direita, todos eles falando sobre, justamente trazendo esse vitimismo, né, Rodrigo, que a gente conversava, Chico, agora há pouco, o Sóstenes Cavalcante dizendo que o Brasil está sob um regime de arbítrio judicial. É justamente... O homem dos 470 mil em dinheiro, isso que esse cara Pois já é. tá falando. Quer falar do quê, né? Vai explicar. Tem vaga para ele, cabe ele aí nessa casa, nessa mansão da Papudinha. Pode fazer o Big Brother da Papudinha. Perfeito. Né? Bota uma câmera lá e mostra o Sóstenes com a Anderson, Anderson Torres e o outro lá da Polícia Rodoviária Federal. o Silvinei. Fica bonito. Silvinei. Eu achei muito curioso. Gente, o que o Sóstenes, o cara pego ali com aquele tonelada de dinheiro em casa, o que esse cara ainda tá falando? Não, em condições de pleno espaço para o Jair Bolsonaro, de condições que vão dar assistência médica 24 horas. Sim, Então, não se sustenta muito, não se mantém em pé essa fala, não só do Sóstenes, mas dessas lideranças aí da extrema-direita, né? Meu Deus. Vamos chegando aqui ao nosso final desse N2, que foi um programa num dia comum, mas acabou sendo um programa forte. A gente tinha um bem roteiro e a realidade Se sobrepôs. disse, ó, segura o roteirinho de vocês que vamos no outro assunto. Vamos no outro assunto. Vamos nessa. Ô, Gabi, vou ficar 2 semanas fora, umas férias. verdade, já né? A hoje, partir de né? amanhã já. Verdade, Dia 2 de Rodrigo. fevereiro, no dia de Iemanjá, estarei de volta aos serviços aqui no ICL Notícias. Pô, que bacana. Rodrigo, a gente vai sentir sua falta, mas excelentes férias para você. Obrigado. A gente vai ficar com saudade e um beijo especial para nossa amada Heloísa Vilela, que está fazendo aniversário, hein? Ah, um Ô, beijo. Elo. Um beijo Pô, pra parabéns, Aliás, Elo. Na hora que saiu a notícia aqui, a nossa equipe... Vamos ligar para a Elo, para ela ir correndo lá para dar a notícia. Pô, não dá. Não, deixa a Hoje Elo não, hoje é comemorar. especial, ela Foi um tá de presente para a aniversário. Elo. Parabéns, Elo. Parabéns. Beijo, Elo, e boa noite a todos. Amanhã estaremos de volta. Boas férias, Rodrigo. Obrigado, Gabi, Ficar com Chico. Valeu. saudade. Valeu. Valeu. Igualmente.
Dia 22 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o ICL vai soltar uma bomba. A maior pesquisa já feita até hoje sobre como pensam os brasileiros e brasileiras. 10 mil entrevistados no país inteiro, o que existe de mais moderno de metodologia de pesquisa. E os resultados avassaladores, e em muitos casos completamente distintos do que dizem as pesquisas de opinião tradicionais, aquelas que os grandes canais de televisão mostram. Depois da revelação dessa pesquisa, a sua ideia sobre como funciona a mente do brasileiro vai mudar completamente.